Os prefeitos de todas as regiões do Brasil, liderados pela Confederação Nacional de Municípios, fizeram um protesto hoje aí em Brasília. Foi isso mesmo. Os prefeitos se mobilizaram aqui no Congresso Nacional e, através do presidente do Conselho Nacional de Municípios, eles levaram uma demanda aí para os deputados e principalmente para o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de que o PLP 18 não é sobre a PEC das bondades que está tramitando agora, é sobre o PLP 18 que já tramitou, que limita, aquele texto que limita a cobrança do ICMS em 17% sobre gasolina e outros bens. Eles vieram insistir de que esse PLP 18 prejudica muito a economia dos municípios e dos estados. Eles trouxeram um estudo técnico, a gente não teve acesso a esse estudo, mas nesse estudo diz que um rombo inicial de 73 bilhões vai aí atingir os estados e os municípios por conta desse limite de cobrança do ICMS. E por que hoje? Porque hoje o Congresso Nacional, tá na pauta do Congresso Nacional a análise do veto do presidente Jair Bolsonaro de compensação aos estados que perderam ou vão perder a arrecadação com esse limite de cobrança do ICMS. Quando o Congresso aprovou o PLP 18 aqui, aprovou que os estados e municípios iam ter uma compensação da União para se perdessem a arrecadação, né? Esse valor do ICMS é para pagar aí custos na educação, na saúde. E aí, quando chegou lá na mesa do presidente Jair Bolsonaro, o presidente falou assim, não, a gente não vai dar aí essa compensação, e voltou para o Congresso analisar. Então, eles aproveitaram esse dia de Congresso cheio, o Salão Verde está bem movimentado, para apresentar aí esse estudo técnico para o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Conselho Nacional de Municípios falou com a gente e ele insistiu nessa história de que, olha, quem está aqui não está vendo o que está acontecendo lá na ponta, lá nos estados e municípios. Então, a gente vem insistir que essa medida vai pesar depois para todo mundo. Vamos ouvir o que ele disse. Não teve ganho nenhum, é que o barril do petróleo subiu lá fora, subiu a base aqui, logicamente que aumentou a arrecadação, mas ela é conjuntural, e o que o governo fez foi uma reforma estrutural, ou seja, hoje ele aumentou, então porque aumentou agora, tu faz uma reforma pro resto da vida, quando ela baixar o ano que vem, quem é que paga esse buraco? Isso é um grande engodo, isso aí é desonestidade federativa. Nessa ocasião, Lívia, o presidente tinha sido questionado. Olha, o governo está afirmando que vocês estão cheios de dinheiros aí nos estados e municípios, e ele afirmou que não, a gente não está cheio de dinheiro não. As pessoas esquecem que o que a gente arrecadou não vale mais, porque a inflação está em 12%. E aí ele falou com a imprensa, mostrou o estudo aí para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e é isso, essa manifestação aconteceu aqui hoje. Eles devem continuar por Brasília até o final dessa semana. Quando eles vêm, não vêm para passar só um dia, e a gente espera aí outras manifestações, outras articulações. Volto com você, Lívia. Tá certo. Marília, até já. Já a gente volta a falar com você. Rodrigo Constantino, quero repercutir esse último assunto que a Marília trouxe para a gente, sobre essa reclamação, esse protesto de prefeitos brasileiros. Porque aquela questão que ela levantou sobre a compensação da União para os estados que perdessem mais de 5% na arrecadação, como essas medidas adotadas pelo governo federal e que ainda estão em tramitação algumas, justamente para tentar conter a alta dos combustíveis, isso ficou de fora, porque foi vetado nesse projeto que foi inclusive sancionado pelo presidente. Será que há como se retomar essa medida, o Congresso derrubar esse veto, por exemplo, e aí a situação ficaria resolvida ou não? O problema está muito mais fundo do que isso. Não, Lívia, eu acho que esse seria um caminho possível. O problema é mais fundo que isso, porque envolve aí também eleição. E a oposição acusa tanto o governo de tomar medidas como estas de cunho eleitoreiro, e me parece inverdade. O governo vem tentando mitigar o fardo, inclusive sobre os trabalhadores e os mais pobres, desde o começo da pandemia, e vem fazendo isso de forma bastante eficiente. Agora, a oposição é que me parece querer apenas interesses eleitoreiros nesse caso.
né? Então, veja, a União fez o possível, ela zerou os impostos federais, ela ofereceu recompensa para os estados e municípios, alguns sequer isso aceitaram, e olha que a União já tinha mandado muitos recursos para governadores e prefeitos durante a pandemia, muitos estão com caixa. Então, me parece uma extrema má vontade. É óbvio que é compreensível um gestor não querer perda de receita, ele tem compromissos, muitos carimbados, né? Hoje em dia é quase uma administração de RH, esses governos. Agora, é preciso lembrar das circunstâncias. Nós tivemos uma pandemia, uma reação à pandemia que fechou tudo e ficou repetindo que a economia ficava para depois, e agora uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, que são países produtores de combustível e tudo. Então, há uma pressão emergente. E o governo está tentando fazer isso, esse repasse, esse vale gás, vale caminhoneiro, tudo, com recursos extraordinários, justamente para não descumprir regras fiscais e não deixar criar uma bola de neve nesse aspecto. Está sendo responsável. Então, me parece que, em vez de fazer acusações de cunho eleitoreiro e coisas assim, caberia, nesse momento, um pouco mais de sensibilidade e bom senso dos governadores.